Nós temos abordado alguns temas bíblicos com o objetivo de mostrar, de conscientizar, de pregar o Evangelho, né? De trazer à tona as verdades bíblicas. Então, muitas vezes a gente tem feito críticas, mas são críticas construtivas para que, porventura, as pessoas venham acordar. Muitos eu sei que preferem seguir outros caminhos, outras vertentes, mas eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu prefiro essa base, porque se eu falar de mim mesmo, eu vou falar de algo que eu conheço, da minha profissão, daquilo que eu sei fazer, e de algo pessoal. Se eu for falar de Deus, eu preciso ter um fundamento, e esse fundamento é as Escrituras. E diante da palavra do homem, o que vai prevalecer é a palavra de Deus. Então, jamais você pode mudar. O homem pode mudar, o sistema pode mudar, pode se corromper, mas a palavra de Deus, ela não muda. Deus, ele é o que ele é, e a sua palavra, ela permanece para sempre. Ela é imutável. Então, se nós falando aqui do princípio da igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, onde Atos dos Apóstolos significa atos deles, como eles agiam, o que eles faziam, como eles procediam como igreja, né, no início do princípio da igreja primitiva, após a morte e ressurreição de Cristo. Como é que a igreja procedia? Então, será que se nós procurarmos essa igreja hoje, a igreja de Atos, cerca de 2000 anos atrás, se nós procurarmos essa igreja hoje, nós vamos encontrar essa igreja? Eu te garanto que você não vai achar. Se você confrontar a igreja de Atos com a igreja atual, o sistema institucional, o sistema religioso, você não vai achar essa igreja de Atos. Então, nós vemos aqui no capítulo 2 de Atos, as primeiras convenções, o que eles faziam, como eles realizavam a obra, né? E diz aqui, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas se faziam por meio dos apóstolos. E todos estavam juntos e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, vendiam as suas propriedades e repartiam com aqueles que havia necessidade, né? E perseveravam unânime no templo e orando, né? Estavam todos juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava-lhe o Senhor à igreja aqueles que havia de se salvar. Então, era uma igreja que tinha tudo em comum, eles estavam juntos, eles partiam o pão, quem tinha mais posses vendiam e partiam com aqueles que tinha poucas posses, a ponto da Bíblia dizer que não havia entre eles necessitado algum, né? Então, se nós confrontarmos com a igreja hoje, nós vamos ver, né, essa igreja. A igreja, ela mudou, ela teria que ter mudado? Não, ela teria que ter esses princípios como igreja. Então, hoje a gente vê uma igreja totalmente individualista, cada um no seu pedacinho de céu, e sem esses princípios do amor, do partir do pão, do estender a mão, né? Então, hoje, na própria comunidade, na própria instituição, você vê que realmente falta isso, e quando falta isso, falta o principal. E muitas vezes não é você pegar o que você tem e dar para alguém, não, é você estender a mão, é você estar ali do lado, é você dizer, olha, se precisar de mim, eu estou aqui.
eu sou um membro, eu faço parte desse corpo, né? Então nós somos igreja, e a igreja do Senhor, ela tem esse papel, ela tem que dar esse testemunho para que a sociedade venha o ter como exemplo. Aí eu pergunto, qual exemplo a igreja atual está dando para a sociedade? Qual a luz que está brilhando? Porque nós somos, ou devemos ser, como uma cidade edificada sobre um monte. Jesus disse, vós sois o sal da terra. Uma lâmpada não pode se acender uma lâmpada para colocar debaixo do velador, mas tem que colocar numa posição em que todos vejam. Uma cidade não pode se esconder em cima do monte, porque uma cidade ela brilha, as luzes estão acesas, é para estarem acesas, então ninguém pode se esconder em cima do monte. Mas não é um evangelho de palavras apenas, de lábios, porque o próprio Jesus ele disse, olha, muitos me ouvem com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Então eu tenho dito que a nossa vida, o nosso testemunho, e eu não estou falando de religiosidade, de santarrice, de fanatismo, mas o nosso testemunho, ele precisa falar mais alto do que a nossa pregação. E isso não está acontecendo. Por isso o mundo está gemendo, esperando a manifestação dos filhos da luz, e nós perguntamos aonde estão esses filhos da luz. Sabemos que a salvação é individual, nada vai justificar, mas a igreja não está fazendo o papel, não há união, não há comunhão, né? E o mundo vê isso. Então essa é a causa de nós estarmos nessa situação degradante, tá? Mas a gente sabe que tudo é cumprimento das escrituras, o amor esfriou, são profecias que o próprio Jesus falou em Mateus 24, disse, olha, para os finais o amor vai esfriar, o pecado vai se multiplicar e o evangelho vai ser pregado. Então essas três profecias do tempo do fim já se cumpriram, estão se cumprindo realmente. Aonde está o amor? Quem ama verdadeiramente? Tá? Então o amor esfriou. As pessoas não se amam mais, as pessoas são egoístas. As pessoas, eu estou falando da comunidade. Eu estou falando do sistema que se diz cristão. Então as pessoas, esse dom, esse amor, ele esfriou. O pecado a gente sabe que se multiplicou. O evangelho está sendo pregado? Sim, porque Deus tem levantado pessoas. Deus tem levantado um grupo, um povo de pequeno número. São os remanescentes que nesses últimos dias eles vão bater, vão quebrar o sistema. Assim como Jesus quebrou, assim como Estevão quebrou e foi apedrejado. Mas todos aqueles que se dispor a falar a verdade, a bater contra esse sistema que está aí, sistema institucional, hipócrita, todos eles vão virar uma pedra no sapato. Mas Paulo ele disse assim, se porventura está para agradar a Deus ou agradar aos homens, porque se ele estivesse para agradar a homens, não seria ele servo de Cristo. Então, reflita, acorde para esta realidade, busque a Deus. Deus está procurando pessoas que tenham sede de justiça, humildade, sinceridade, verdade e sede de justiça, quer dizer, sede de acertar, porque o mundo não está bem. A igreja, ela enveredou, ela se distanciou do verdadeiro evangelho, tá? O que você vê aí hoje na maioria não é evangelho, não é o evangelho da graça de Cristo, é apenas religião. Se vestimos uma capa de religião e a santidade de aparência. Jesus ele não quer aparência. Jesus ele não quer que você invente, tá? Ele quer uma transformação, e essa transformação ela vai fluir de dentro para fora, tá? E ela vai refletir no seu exterior. A partir do momento que o seu interior é transformado, é impossível o seu exterior não ser transformado. Então, é uma situação crítica, mas o Senhor é Deus.
Deus ele vai levantar pessoas, homens e mulheres, valentes